Bem-vindos de volta ao canal Resenha dos Filmes. Mas eu vou contar a história de um filme baseado em fatos reais de romance e drama chamado Belle. Alerta de spoilers a seguir. Em 1769, o oficial da Marinha Real Britânica, John, soube que a sua amante, uma mulher africana escravizada, faleceu e deixou para trás uma criança chamada Dado. John vai para as favelas e resgatado, prometendo-lhe dar a vida que ela merece como filha de um capitão. Infelizmente, ele não pode levá-la com ele no navio. Então John a deixa na casa do seu tio William, o presidente do Supremo, e a sua esposa, Lady Mansfield. Os dois e a governanta da casa, Lady Mary, se recusam a aceitar dados sobre seus cuidados por causa da cor da sua pele. Mas John lembra que é o seu sangue e que ela deveria ter os mesmos direitos que ele, e como eles não têm outra escolha daí e aceita na casa. Ela se sente constrangida por estar lá no início, especialmente quando percebe que os negros só aparecem nos fundos dos quadros como subordinados dos donos da casa. Ele também conhece Elizabeth, outra sobrinha de William, que está morando lá porque o seu pai, viúvo, se casou novamente e a sua nova esposa o pressionou a renegar a criança. As meninas rapidamente se tornam amigas e crescem juntas como irmãs e Elizabeth sempre tratado como igual, apesar da sua cor. Mesmo quando elas se tornam mulheres. Um dia vai recebe notícias devastadoras. João morreu em serviço e ele deixou uma bela herança. Em teoria, isso deveria fazê-la uma candidata muito boa em potencial para um casamento. Mas William duvida que alguém queira manchar o nome da sua família se casando com uma mulher negra. Algum tempo depois, a família Short vai visitar Lois, mas Lady Mary, proibida de jantar com eles, ela só está autorizada a se juntar a eles depois da refeição. Vaido pergunta a William como ela pode ser alta demais na hierarquia para jantar com os criados, mas baixa demais para jantar com a sua própria família. Então William tem que explicar que jantar com os convidados é um assunto complicado, formal, e o seu dinheiro não pode apagar essas formalidades. Elizabeth tenta defender Daisy, tentando se sentar e jantar com ela, mas ela não tem permissão para isso, porque parte do objetivo deste jantar será tentar juntar Elizabeth com um dos garotos Ashore. À noite, Lady Ashore vem jantar com seus filhos Oliver, James e James rapidamente se interessa em cortejar Elizabeth. Enquanto isso, ele vai dar um passeio lá fora e se assusta ao ver um homem rodeando a casa. Acontece que é John, o filho do vigário, que só pegou um atalho para trazer uma carta a William depois do jantar. Vaido vai ao encontro dos Ashore. A mãe deles imediatamente faz uma cara feia e James acha que David é repulsiva, mas Oliver acha que ela é intrigante como uma flor exótica. Oliver começa a considerar cortejar Daisy, sorrindo para ela sempre que pode, mas James desaprova sua mãe também, mas ela muda rapidamente de ideia quando ouve que ele recebeu a fortuna do seu pai. Depois que Elizabeth termina de entreter a todos com uma canção, Oliver pede a Lady para tocar também. Isso é na verdade para ela, porque ela nunca tocou para os convidados antes, mas ela consegue impressioná-los com a sua habilidade. Algum tempo depois, um artista é contratado para fazer um retrato de Dido e Elizabeth vai ficar chateada porque pensa que será retratada da mesma forma que os outros negros aparecem nos quadros da casa. Então ela corre para reclamar com William, que está no meio de uma reunião com John. William diz a ela que eles vão discutir sobre isso mais tarde e pede que ela leve seus livros de volta para a biblioteca. Mas enquanto ela faz isso, ela fica ouvindo que John e William estão discutindo. John quer estudar direito com a ajuda de William, e eles estão discutindo o que a lei significa para eles. Tion acha que a lei deve ser justa também para os desfavorecidos e traz à tona o caso do navio Zon, que está sob julgamento, porque eles querem que a companhia de seguros pague pelos escravos afogados. Ele também expressa seu desejo de um dia fazer leis que possam fazer do mundo um lugar melhor. E quando William aponta que é apenas um garoto do campo, John o lembra que William também já foi pobre e só chegou à sua posição graças aos favores de outros senhores. Impressionado com esta resposta, William perguntado se ele deveria aceitar John como seu aluno, daí ele se recusa a responder, mas isso é suficiente para que William aceite. Depois agradece a David pelo seu apoio, já que o silêncio fala mais alto do que 1000 palavras, e Daigo aproveita a oportunidade para perguntar sobre este caso do navio Zon. John explica que os escravos foram afogados pela própria tripulação, mas antes que ele possa explicar o motivo da ida, é chamada para jantar. É então que John percebe que ele não pode comer com os convidados e fica horrorizado, mas Dado apenas lhe diz que esse não é o tipo de assunto que um mero filho de vigário deveria comentar.
Mais tarde, à noite. E se assusta com o pensamento que as pessoas têm com a sua pele. Os dias passam e John se sai bem com o seu aprendizado com William. Mas ele também continua falando do caso do navio Zon, porque acha que vidas humanas não devem ser discutidas como carga, ou ele julgará o caso. E John acha que ele poderia usar o seu poder para falar contra a escravidão, mas William se recusa a discutir esse assunto ainda. Ele está sempre muito consciente da presença de John na casa e tenta fingir que ele não a faz sentir as coisas que ela está sentindo. Numa tarde, enquanto o rádio está pousando para o seu quadro de honra em vela e ela tem a oportunidade de perguntar mais sobre o caso do navio Zon, porque descobriu que todos na cidade estão falando sobre isso. Já não explica que os escravos foram jogados na água, acorrentados juntos como um só. Eles também estavam doentes, valendo mais como mercadoria segura, morta do que viva como mercadoria estragada. A seguradora agora se recusa a pagar pelos escravos assassinados. Quando ele descobre que John compartilhou essa informação com Daisy, mesmo que seja pública, ele fica furioso e o despede, proibindo de verdade novamente. Depois de ver John saindo entra sorrateiramente no escritório de William para ver a papelada relativa ao caso do navio Zon e obter uma melhor compreensão da situação. Sua bisbilhotice é interrompida por Elizabeth, que lhe pede para vir com ela porque os seus tios têm grandes novidades para eles. Dentro de alguns dias eles vão para Londres, mas somente Elizabeth estará entrando para a sociedade como uma senhora da vida e não estará incluída nisso. Elizabeth precisa encontrar o maior número possível de homens para escolher um bom par, já que precisa de um marido para sustentá-la. Ao contrário de Dado, que tem a sua herança, não acreditando no que ela está ouvindo, Elizabeth tenta defender Dado, mas o seu tio não ouve. William lembra que ninguém se casará com Daisy, então ele lhe oferece as chaves da propriedade, esperando que ela se torne a governanta da casa para substituir Lady Mary quando chegar a hora. Ela jura que ama e valoriza Dado, mas ela sente que isso é um castigo e se recusa a pegar as chaves. Depois disso, Elizabeth abraça Dario, oferecendo a sua simpatia e apoio. Quando as 4 mulheres vão para Londres, Elizabeth comenta que pode se ver apaixonada por James, mas Mary ri da ideia que ela tem de se casar por amor. Preocupada com a sua prima, Dido a lembra que o amor pode deixá-la pobre ou com o coração partido. Em troca, Elizabeth tinha mudado de sortuda por ter a sua herança, porque ela não dependerá de um homem, já que, infelizmente, a maioria das mulheres não passam da propriedade de um homem na casa onde elas ficam. E uma criada negra de idade não pode deixar de se sentir constrangida quando a vê. Mas a criada é compreensiva e até ensinada a cuidar de seus cabelos crespos. À tarde, eles visitam os Ashford e Elizabeth consegue passar um tempo com James. Oliver também oferece a sua presença a Daisy, ignorando os protestos de James, e James começa a guardar os seus comentários racistas para si mesmo. Quando percebe que Elizabeth não aceita bem, Elizabeth está um pouco preocupada que ele esteja fazendo isso de propósito para desafiar William, mas na verdade ele tem tido um tempo maravilhoso com Oliver. E quando a noite cai e a festa começa, Oliver expressa seu desejo de cortejar Dado apropriadamente, mas ela não sabe como aceitar. Mais tarde, Day 2 e Oliver se chocam com John, e ter ambos os homens frente a frente torna as coisas muito embaraçosas. Então John decide partir. Quando os fogos de artifício começam, Oliver se distrai com eles e aproveita para ir atrás de John, que a leva para um lugar escuro para evitar ser visto. Embora Elizabeth perceba, de qualquer maneira, vai dar mais desculpas a John por ter feito ele ser expulso das aulas se culpando por isso. Mas ele está simplesmente feliz em saber que ela ainda está tentando acompanhar as notícias ao invés de voltar a ser a protegida. Ela e outros estudantes de direito estão tentando lutar pelos direitos humanos e apelar contra as companhias de seguros que aceitam pessoas como carga, o que seria o primeiro passo para a abolição da escravidão. Mas eu quero continuar discutindo o assunto, mas logo os outros notam que ela saiu. Assim, John a envia de volta depois de dizer em qual taberna ele se reúne com os outros estudantes, se ela quiser passar lá um dia. Enquanto isso, Lady Ashford está tentando organizar o casamento de Elizabeth e James com Lady Mansfield e Mary, mas ela desiste quando ouve dizer que Elizabeth não tem um único centavo. Furiosa, agora ela quer que Oliver se concentre em cortejar Daisy. Na manhã seguinte, Dado perguntar a William se a criada negra é uma escrava ou ele garante a ela que não, porque ela é livre e recebe um salário. Então Dado contra-ataca perguntando sobre o caso do navio Zon.
Indignado, William se recusa a tomar um partido no caso de Lady Mansfield, de encurtar a conversa, chamando Daisy de petulante e enxerida. Mais tarde, William é abordado pelo pai de Oliver, que o lembra do seu dever como juiz neutro e que quer ter certeza que o amor de William por David não vai atrapalhar o que ele considera a escolha certa no julgamento. Ele também aproveita para discutir a questão dos casamentos e mais tarde, com a bênção de William, Oliver aparece para pedir a mão de David. Ela está bastante chocada e não pode deixar de hesitar no início, mas logo ela aceita. Elizabeth está chateada porque não recebeu nenhuma proposta também e pergunta a Dado como é estar noiva. Então ele responde que é perfeito, mas ela não quer dizer isso. Na manhã seguinte, David agradece a William pela sua bênção. Lady Mansfield quer começar a procurar novos candidatos para Elizabeth, que deseja esperar por James. Vai, Donata, que Mary está lendo um novo panfleto com notícias sobre o caso do navio Zon. Então, após o café da manhã, ela entra no escritório de William novamente e encontra alguns documentos incriminatórios que provam que quando a tripulação do navio Hudson disse que mataram os escravos porque eles estavam sem mantimentos, eles estavam mentindo porque o navio passou por muitos portos para reabastecer. Os aposentos dos escravos também estavam superlotados, o que os deixou doentes e ainda rouba estes documentos. E depois que as outras senhoras da casa saem com Elizabeth para encontrar o seu marido, vai convencer o motorista da família a levá-la para o centro da cidade. Momentos depois de encontrar John na taverna, ele dá os documentos para ajudar com a causa. Depois eles dão um passeio juntos enquanto ele mantém o capuz dela para não ser reconhecida, mas aproveita a oportunidade para confessar que se sente culpada porque sabe que tem sorte, pois é livre tanto como negra quanto como mulher. Mas a pressão de se casar ainda é enorme. João tenta elogiá-la, mas Dio detém ao apontar que ela está noiva de Oliver. E quando John pergunta se é isso que ela realmente quer, Tad apenas diz que não quer ser uma solteirona como Mary. Aos olhos de John, ela merece alguém que se casaria com ela, mesmo que ela fosse pobre. Quando ele volta para casa e ouve Elizabeth reclamando de como é difícil encontrar um marido que seja tão adequado quanto rico, você se pergunta o que acontece, se o homem é adequado, mas você não se sente você mesma com ele. No entanto, Elizabeth tem certeza que ela sentia amor com James. Alguns dias depois, durante outra festa, todos ficam fofocando sobre o noivado de Dado e o desespero de Elizabeth. E embora ela tenha recebido uma oferta de outro pretendente, quando Dado tem um momento a sós, James se aproxima dela para insultá-la e a toca inapropriadamente, alegando que ela vai arruinar a sua família. Depois disso, James volta para o seu irmão para expressar seus sentimentos horríveis sobre o casamento. Desde então, ele começa a ir ao centro da cidade em qualquer chance que ela tenha de ver John, tanto para passar tempo com ele quanto para continuar a aprender sobre o caso do navio Zon. John confessa que sua tia tinha tentado arranjar um casamento para ele também, mas ele recusou a empregada simplesmente para cobertar Daisy, dizendo que ela saiu com as outras senhoras. Mas uma noite, William a vê chegando sozinha e tem uma conversa com o motorista. Mais tarde, naquele dia, ele vê Elizabeth triste porque ela nunca mais ouviu falar de James. Para animá-la, ele promete lhe dar parte da sua herança para que ela possa encontrar um bom marido. Mas quando Elizabeth tenta usar isso para recuperar James, daí ele confessa que tipo de homem horrível ele é, pensando que ele está tentando machucá-la de propósito. Elizabeth se recusa a acreditar nela, mencionando que James nunca tocaria em alguém abaixo dele e chamando de legítima. Ela responde, apontando que o seu pai pelo menos a reconheceu, ao contrário do de Elizabeth. Isto faz com que Elizabeth saia correndo em lágrimas. Naquele momento, ele descobre a verdade sobre casamentos arranjados e tira o seu anel de noivado antes de sair sorrateiramente. Infelizmente, William a vê e vai com ela ao centro da cidade, reunindo-se com John para dar-lhes um último aviso. John se sente insultado por William ter dito que ele mancharia a reputação de David e discute com William falando várias verdades, além de confessar que ama Daisy com todo o seu coração, mas não fica tocada, mas mesmo assim ela manda embora porque acha que ele não merece passar por tudo isso. Quando ele sai daí do ponto em que o seu pai nunca teria se comportado desta maneira. Quando ele volta para casa, ele protesta para sua esposa sobre David ter arruinado suas chances com o marido perfeito e também fala sobre o ativismo ingênuo de John. Entretanto, Lady Mansfield mostra sua compreensão com David porque ela teve sorte quando ela se casou com William.
Ele já a amava, mas ela não pode imaginar ficar com um homem que não a ama. Ela também chama a atenção do seu marido, lembrando que em algum momento ele também quis mudar o mundo, mas não fez nada desde que se tornou juiz. Alguns dias mais tarde, eles ficam sabendo que James ficou noivo de outra mulher e Elizabeth chora e a conforta. Então Elizabeth aproveita a chance para admitir que sabia sobre Dido e John, mas não disse nada porque queria que David confiasse essa informação a ela. Compreendendo, ele admite que ela teve. Deveria ser grata por ouvir que Elizabeth acha que ela deveria escolher o homem que ama. Quando Lady Ashford e Oliver aparecem, eles ficam furiosos ao ouvir que Dido está cancelando o noivado de Lady Ashford e usa palavras de insulto para se referir a ela. A ele se levanta e explica que ela se recusa a se casar para entrar para uma família que se envergonharia dela da mesma forma que lhe ensinaram a sentir vergonha da sua mãe. E essas palavras atingem duramente a William quando a pintura está finalmente terminada e fica chocada ao descobrir que ela foi pintada como um igual a Elizabeth. E ele promete que ela será exposta na casa junto com todos os outros. William nota que Dado está lendo Thomas Day, que não vê as pessoas como a sua mãe e não pode deixar de se perguntar o que mais Dá quer, porque ela parece nunca ter o suficiente como o tio dela. Ele já desafiou muitas convenções para lhe dar uma boa vida, e Day lembra de que ele não desafiou a mais importante no dia do julgamento. Guilherme chega ao tribunal e ensaia com John falando sobre a responsabilidade da lei de proteger as pessoas. A lei não deve apenas sancionar, ela também deve impedir. John vê William também e o lembra da sua responsabilidade, porque Daisy não era uma escrava por mera sorte. E a decisão de William poderia significar viver em um mundo onde a sua amada sobrinha pudesse ser classificada como carga. William apenas responde que John não deveria permitir que as suas emoções guiassem os seus estudos de direito. Quando chega a hora de William dar o seu veredito, ele percebe que David entrou sorrateiramente no tribunal e finalmente decide fazer a coisa certa. Ele apresenta todas as evidências dos maus tratos aos escravos e lembra a todos que ninguém tem o direito de matar para obter compensação. Não importa se é vida humana ou animal. William chama isso de fraude em relação ao seguro e estabelecendo o primeiro precedente contra a escravidão. Após o julgamento, ele é verdadeiro e John juntos e abençoou o seu casamento, mas somente se John se tornar um cavalheiro, o que significa que ele se tornará novamente o aprendiz de William para que possa se tornar um advogado. Quando William vai embora, Day diz a John que ela também o ama e os dois finalmente se beijam. A verdadeira Dado e John se casaram e tiveram 2 filhos. A verdadeira Elizabeth também acabou se casando e teve 3 filhos. O massacre de Hong se tornou um passo importantíssimo em direção à abolição da escravidão. A verdadeira pintura de Dado e Elizabeth ficou pendurada na fazenda até 1922 e hoje está pendurada no Palácio Scone, na Escócia. O local de nascimento de William. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.